No vídeo de hoje, o dom de profecia, um texto escrito pelo missionário Otto Nelson e publicado no jornal Mensageiro da Paz em julho de 1946. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 de Coríntios 14, 1. O dom de profetizar é, sem dúvida, um dos mais importantes dons espirituais, conforme o versículo acima mencionado, e também Paulo escreve aos Tessalonicenses: não desprezeis as profecias. O dom de profecia era muito importante no Velho Testamento e, num certo sentido, mais importante que no Novo, porque os homens santos de Deus que ele escolheu para profetas tinham, em certa maneira, o lugar que hoje tem Jesus. Eram mediadores entre Deus e os homens. Não temos lugar neste pequeno artigo para examinar esta parte, mas em numerosos lugares encontramos que os profetas se puseram entre Deus e o povo para mediar. Também tinham o ministério de revelar a vontade de Deus ao povo, por isso o povo ia muitas vezes consultá-los para saber acerca de muitas coisas na vida deles. 1 Samuel 9, 6, 18 e 20. No Velho Testamento, o Espírito Santo não fora dado ao povo de Deus, em geral, por isto, não podiam conhecer a vontade de Deus em tudo. Além disso, não tinham a Bíblia completa, não podiam ir às benditas páginas para encontrar ali a vontade de Deus. Tinham apenas a lei de Moisés, pelo menos durante muito tempo. O glorioso Novo Testamento, que tanta consolação, conforto e guia tem dado a nós, para eles não existia. Viviam na sombra, enquanto que nós vivemos na luz. No Novo Testamento, depois do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os profetas nos quais tem sido, pela graça de Deus, conferido este dom, não têm o mesmo ministério como no Velho Testamento de serem consultados acerca da vontade de Deus na vida particular de um crente. No Novo Testamento, todos têm o mesmo direito de chegar ao trono da graça para ser ajudado no tempo oportuno. Todos os crentes ou os salvos têm o mesmo direito de buscar e receber o batismo no Espírito Santo, e Jesus disse que, quando ele vier, vos guiará em toda a verdade. João 16 e 13. Paulo disse que o Espírito Santo revela todas as coisas, sim, ainda as profundezas de Deus. 1 de Coríntios 2 e 10. Não encontramos em nenhum lugar no Novo Testamento que alguém consultasse um profeta para qualquer coisa, e é importante para cada um ter o cuidado de não fazer o que não é conforme o ensino de Jesus e dos apóstolos. Mesmo numa questão tão importante como aquela que surgiu entre as igrejas dos gentios, que os crentes deviam guardar a lei, e uma comissão foi a Jerusalém para ter um entendimento com os apóstolos e a igreja-mãe. Não encontramos nenhuma intervenção de algum profeta para resolver aquela questão importante, mas os apóstolos falaram guiados pelo Espírito Santo e a questão foi resolvida de maneira que podiam escrever uma carta às igrejas que eles e o Espírito Santo tinham chegado a uma resolução satisfatória. Atos 15, do 22 ao 28. Eram guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8 e 14. Sempre é perigoso quando saímos fora do terreno bíblico. Ou cairemos no fanatismo, ou perderemos a graça, e muitas vezes o fim é desviarmos-nos do caminho do Senhor. Quão importante é que cada um
pode ser cheio do Espírito Santo de tal maneira que possa conhecer a boa e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Não devemos esquecer que o Espiritismo é muito espalhado neste país e muitos que hoje são crentes eram antes espíritas e por isso é fácil lembrar-se do costume de lá, quando consultavam os médios e cair na tentação de querer consultar algum irmão ou irmã que tem o dom de profecia acerca de certas coisas na vida particular. Mas quem faz isto esqueceu-se de que ele mesmo pode saber a vontade de Deus em oração perante o Senhor e também pela leitura da palavra de Deus. E isto é o caminho mais seguro. Quando Paulo não sabia onde devia ir pregar a palavra de Deus, desceu a Troas e ali ficou esperando até que Deus lhe revelou onde devia ir. Atos 16, do 6 ao 10. Nunca encontramos que Paulo foi guiado por algum profeta no seu trabalho. Não. Aos pés do Senhor, recebeu a certeza acerca da vontade de Deus. Para que serve a profecia? Algum lendo este artigo pode talvez fazer esta pergunta. Desejamos responder segundo a palavra de Deus, que a profecia é um dos dons mais importantes, se é que podemos fazer alguma valorização dos dons espirituais. Todos os dons são importantes. Sim, tudo o que Deus dá é de grande importância. Uma das coisas importantes para a qual Deus deu este dom é de predizer acontecimentos futuros. Assim era no Velho Testamento e continuou no Novo Testamento. O profeta Ágabo profetizou acerca de uma grande fome que estava se aproximando, Atos 11 e 28. Que esta profecia se cumpriu, não somente a Bíblia declara, mas também vários historiadores. O mesmo Ágabo predisse o que ia acontecer a Paulo em Jerusalém, o qual também se cumpriu, Atos 21, 10 e 11. Além de predizer acontecimentos futuros, serve para a edificação da igreja. Leia com atenção 1 de Coríntios 14, do 1 ao 4. Nesses versículos encontramos que o que profetiza edifica a igreja com exortação e consolação. Os profetas no Velho Testamento não somente predisseram acontecimentos futuros, mas eram verdadeiros pastores do povo. Mas no Novo Testamento Deus deu ou pôs na igreja apóstolos, profetas, doutores ou ensinadores e etc. 1 de Coríntios 12, 28. Assim que o dom de profecia não é de pastorear a igreja, isto é, instruir a igreja na doutrina de Cristo, mas receber mensagens de consolação e de admoestação diretamente de Deus, dadas pelo Espírito Santo. Ainda que também, em alguma ocasião, pode também falar à igreja, indagando o que deve fazer, como aconteceu em Antioquia, Atos 13, do 1 ao 3, creio que só a alguns poucos Deus dá o dom de predizer acontecimentos futuros, mas de edificar a igreja. Muitos podem ter este dom, porque os que são cheios do Espírito Santo e vivem para edificar e trabalhar na igreja e têm o testemunho de Jesus, têm o espírito de profecia, Apocalipse 19, 10. Os pastores também devem ter este dom, porque especialmente a eles pertence exortar a igreja pela inspiração do Espírito Santo. Onde deve ser usado o dom de profecia? Fora de qualquer dúvida, podemos dizer que este dom maravilhoso deve ser usado só na igreja. Nas citações que já fizemos em 1 de Coríntios 14, do 1 ao 3, encontramos que é a igreja que deve ser edificada e exortada. Deus deu ou pôs na igreja. 1 de Coríntios 12, 28. Paulo mencionou igreja 8 vezes no capítulo 11, onde ele trata acerca de uso dos dons. No versículo 12, exorta aos crentes
para abundar nos dons espirituais para a edificação da igreja. Uma coisa que também não devemos esquecer é que nenhuma pessoa é infalível, por mais santo que seja, pode errar. Os homens de Deus, cujas biografias temos nas sagradas páginas da Bíblia, erraram. Moisés errou, Abraão errou e muitos outros erraram. Por isso, nunca devemos pensar que um irmão ou irmã não pode errar. Por isso é necessário que este dom seja usado na igreja para que as profecias sejam julgadas. 1 Coríntios 14, 29. Infelizmente, acontece às vezes que o profeta não quer ser julgado. Por isto, gosta mais de profetizar em casas onde somente uns poucos irmãos estão reunidos. Porém, devemos lembrar que isto não é bíblico e tudo o que não é bíblico deve ser evitado. Cuidado de não perder o dom que Deus deu. O inimigo quer fazer tudo para que este e os outros dons não funcionem na igreja. Acontece às vezes que um irmão ou uma irmã que tem tido o dom de profecia ou de interpretação errou falando em seus próprios pensamentos e é exortado pelo pastor da igreja. Depois fica com medo de falar quando verdadeiramente Deus dá uma mensagem na igreja. Ele resiste e não fala. E se isto acontecer algumas vezes seguidas, certamente perderá o dom, o que tem acontecido com muitos. Se errar, deve humilhar-se, pedir perdão a Deus e ajuda, para só falar quando tiver a certeza que tem uma mensagem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Deus quer que todos os dons estejam em funcionamento na sua igreja, e a palavra de Deus nos exorta a buscar com zelos os dons espirituais. Uma igreja sem os dons espirituais é uma igreja sem visão e, sem dúvida, fraca e não pode ser o que verdadeiramente Deus quer que ela seja. Otton Nelson, julho de 1946. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13, 8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.